Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado, o primeiro desde que Giannis Antetokounmpo tomou o mundo para si. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com ele, Lucas Nepomuceno, um dos homens mais influentes do país, para falar de Phoenix Suns e Bucks, para falar de Westbrook no Lakers, para falar de Olimpíada. Essa noite, né, de dia 2 pro dia 3, é a noite mais insana de basquete FIBA dos últimos, 10 anos. Vou meter essa aqui para meter o hype já. E vai ter muitos outros assuntos, free agency começando, as novidades do Café Belgrado. Explicar aí a nossa ausência, muito sentida. Eu fiquei muito feliz com as mensagens aí de saudade que recebemos. Lucas, jornada cumprida para explicar nesse podcast aí, mas eu estou muito animado por estar aqui novamente com o nosso querido ouvinte do Café Belgrado, os responsáveis por essa doideira toda. Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Em primeiro lugar, né? Não tem como ser diferente. Parabenizar a enorme nação que torce para o Milwaukee Bucks aqui no Brasil e no mundo, né? Por que não? Foi um título merecido, um título muito esperado. Uma jornada incrível de Giannis Antetokounmpo, um dos jogadores mais carismáticos que eu já vi jogar em qualquer esporte. Giannis é um cara muito especial mesmo, e ver essa vitória, esse título do Milwaukee Bucks foi especialmente duro pra mim por conta do adversário ser o Phoenix Suns, mas de fato, assim, pra quem acompanha a história do basquete, pra quem acompanha a NBA, é reconfortante ver histórias como essa do Giannis Antetokounmpo, essa do Coach Bud, essa do Jrue Holiday. Jrue Holiday passou por muita coisa na vida. É uma grande trajetória dessa equipe do Milwaukee Bucks, um campeão diferente, digamos assim, nessa era de times super galácticos, né? Essa era que tivemos aí dominada por Golden State Warriors, que tinha um dos melhores times da história, que veio depois de dominâncias do San Antonio Spurs, que tinha Tim Duncan, Manu, Tony Parker, veio depois do bicampeonato com 4 finais do Miami Heat, aquele Cleveland Cavaliers de LeBron James, Kyrie Irving. Então, o próprio Toronto Raptors, né, que é uma história também fora da curva. Ver mais uma dessa, né, ver um título tão incrível como esse, né, do Milwaukee Bucks, depois de um super time do Lakers ter ganhado na bolha no passado, né, mostra que as possibilidades estão aí, né, Guilherme? Num ano, naquela bola vadia, né, naquele ano em que a oportunidade aparece, você agarra, não deixa escapar. Foi isso que o Milwaukee Bucks fez. 2 jogos atrás, nas finais, perdeu as 2 partidas, não era nem pro Giannis estar jogando depois daquela contusão seríssima contra o Atlanta Hawks, mas foi uma remontada, uma história do herói ferido, foi uma história impressionante, cheio de reviravoltas. Milwaukee Bucks, título mais que merecido, a gente vai falar sobre isso, mas temos também aqui que dar uma satisfação, né, Guilherme? A gente não gosta de dar satisfação, às vezes, inclusive, minha mãe me cobra, né? Lucas, você não me deu satisfação esses dias. E eu não sei se é uma satisfação no sentido de dar notícia pra ela, ou se mesmo se ela tava super insatisfeita comigo, né, Guilherme? Mas de qualquer forma temos que aqui avisar aos nossos... A palavra satisfação, ela dá margem pra essa interpretação também. Mas temos aqui que avisar, né? Por que o Café Belgrado, que oferece, 3, 4 episódios por semana, tá aí desde meados de julho sem um episódio, Guilherme? Por onde a gente começa essa explicação? Eu vou começar por onde eu sempre começo, né? Em algo que não tem nenhum sentido. Porque eu lembrei agora de uma ocasião que você gosta muito de chamar a bola de bola bandida, né? Agora você chamou de vadia, né? Isso. Mas às vezes você fala bandida, né? Você lembra, né? Aquela bola bandida e tal. E eu me lembro daí, Lucas, do Choro Bandido, do Edu Lobo, do Chico Buarque. Do Lobo, nosso amigo, né? Chico Buarque, infelizmente, a gente não conseguiu amizade ainda, mas a gente tá trabalhando pra isso. E eu pensei, enquanto você falava coisas belíssimas, naquele verso, né? Mesmo miseráveis, os poetas, os seus versos serão bons. E aí eu pensei que os arremessos pebas também são bons nas bolas bandidas, né? Então talvez venha daí essa expressão. É aí que eu vou começar essa explicação. Belíssimo, hein? Desculpa. Ganhou um tempo até. Acho que ganhei tempo, porque hoje é dia de ganhar tempo, né? Hoje estamos na correria para explicar. Mas é um pouco isso, né? Quando você quer aí dar satisfação, você começa fugindo do assunto para a pessoa ficar mais leve, né, Lucas? É uma estratégia que eu dou aí para quem precisa dar satisfações. Cara, foi um mês muito, muito bom pro Café Belgrado, um mês insano. Apareceram todas as coisas possíveis e positivas de uma vez, e isso tomou a gente, de fato, de assalto, né? A gente não conseguiu cumprir
Primeiro, uma agenda prévia que jamais, na nossa agenda inicial, estaria nos planos deixar tanto tempo assim o feed sem podcasts, mas no jeito que foram as coisas, a gente na verdade foi bem reativo, né? A gente tinha que dar respostas e respostas muito rápidas. Começo explicando pelo mais básico, né, Lucas? O Café Belgrado foi convidado pela NBA. Sim, é uma frase que eu pensei por muito tempo que não ouviria, e até estranho ainda falar, mas agora virou uma coisa de fato. A NBA nos convidou para apresentar a NBA House Digital. Eu, Lucas, Felipe Hitmaker e Vavo. Felipe Hitmaker, o Vavo e o Lucas em loco. Eu remoto. Nós apresentamos a NBA House Digital, as atrações. Nesse caminho, apresentamos o show do Emicida. Apresentamos aí entrevista com o Guilherme, que isso. Show da Poca. Assim, a gente era até eu acho muito curioso falar isso. Mas a gente chamava, né? A gente era os hosts do evento. Não é que a gente entrevistava, não é que a gente fazia o show. A gente chamava, guiava essas apresentações e durante os jogos a gente fez comentários. A gente tentou avisar o máximo possível, né? Mandamos em todas as nossas redes de todos os dias. Grupo no Telegram, canal no Telegram, Twitter, Twitch certamente. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a Twitch. Instagram. Mas talvez se você só conheça a gente aqui pelo podcast, talvez tenha ficado no caminho, né, essa informação aí, mas a gente comentou todos os jogos nos intervalos. As transmissões da NBA House Digital era da ESPN, mas nos intervalos a gente comentava, e isso de fato tomou muito tempo da nossa organização e sobretudo assim, tomou nossa estrutura, né? O Lucas foi para São Paulo e no meio disso ainda quebrou o pé, né, Lucas? Não, quer dizer, não quebrou o pé, mas quase quebrou o pé, foi isso? Ferrei o pé, Guilherme, essa é a verdade. Ainda estou... F pro pé do Lucas. Ainda está sequelado o meu tornozelo, mas aos poucos vai voltando ao normal. Então tivemos de fato esse período intenso, insano em São Paulo. Produzimos podcasts dentro da plataforma, né? Foram 10 podcasts dentro da NBA House. Então acredito que boa parte de vocês que estão ouvindo agora ouviram esses podcasts lá na NBA House. Outros talvez não, mas enfim, foram gravados. Fazia parte do acordo com a NBA a gente ter esses podcasts exclusivos lá. Então acabou ficando um pouco inviável a questão mesmo de tempo trazer aqui para o feed. Porém, tivemos como fazer lives, né? Durante esse período, fizemos bastante live na Twitch. E assim que acabou a temporada da NBA, o Café Belgrado pôde sediar, digamos assim, pôde transmitir com direito de transmissão, com imagens, jogos da LDB, a Liga de Desenvolvimento do Basquete Nacional. E um campeonato sub-22, foi a primeira fase. E metade da primeira fase, na verdade, né? E tivemos a honra de apresentar na nossa Twitch. O Guilherme participou de 19 transmissões de jogos entre 22 e 31 de julho. Então você imagina, né? São 10 dias para 19 jogos, quase 2 jogos por dia de média. Teve dia que o Guilherme ficou 7 horas online, ao vivo na Twitch, não seguidas, né? Porque os jogos eram um pouco espaçados, mas aí você imagina, né? 7 horas ao vivo, fica difícil aceitar um convite para gravar um podcast, né? Então, tivemos essa honra do NBB, né? Da Liga Nacional de Basquete, de nos prestigiar e oferecer para que o Café Belgrado fosse uma das equipes de transmissão dessa fase da LDB. A gente espera também... A que mais transmitiu. Isso, né? Foi o principal meio de transmissão da LDB dessa fase e a gente espera repetir isso na segunda fase, que acontece entre 23 de agosto e 30, né? Então tivemos isso também. No meio disso ainda o Guilherme foi convidado, aliás, o Café Belgrado foi convidado pela FIBA para participar do grupo de Creators dentro da Twitch. Então o Café Belgrado agora é oficialmente um parceiro da FIBA, né? Federação Internacional de Basquete. E essa também é doideira. E o Guilherme pôde participar de um watch party de jogos da Olimpíada. E a expectativa é que até o fim de 2021 a gente transmita também eventos da FIBA, começando agora em agosto, né? Então foi uma série de fatores que fez com que eu... TNT também? Teve TNT nisso. TNT Sports foi antes das finais, lógico, né, o Guilherme? Foi antes. O Guilherme participou do primeiro jogo das finais de conferência como comentarista do jogo. Eu participei do jogo 6, o jogo final, entre Bucks e Hawks. E, enfim, foi uma sequência de convites ao Café Belgrado que a gente não podia dizer não. E agora estamos aqui de volta, né, Guilherme? Prontos para voltar ao normal. Agosto agora celebra, né? O começo de agosto marca esse reinício aí do Café Belgrado aos podcasts, ao feed, à sua orelhinha, né? E também aos apoiadores, né? Durante esse mês de agosto tem muita coisa programada para apoiador. Vai ter
lógico, análise do draft, vai ter análise de free agency, vai ter o último episódio da segunda temporada de O Reinado e o finale, né? O series finale vai ser bem intenso, já tá previamente roteirizado e eu acredito que vai ser um grande episódio. E volta de outras séries já consagradas aí do Café Belgrado. Então, o mês de agosto, Guilherme, marca esse reinício, né? Porque como a gente segue um pouco o calendário do hemisfério norte, né? Agosto é o reinício das aulas, é isso? Você que é um educador? Não tenho essa familiaridade não, porque eu nunca eduquei ninguém no hemisfério norte, né? Infelizmente ainda não tive a oportunidade de trabalhar em euro, né? Tô trabalhando para isso, inclusive aí se você estiver no hemisfério norte precisando de um professor de sociologia, tô pra jogo, hein? Fluente em português. Fluente em português, porque lá na FIBA era inglês a transmissão. E eu passei vergonha. Tive que falar. Você brilhou muito. Tive que dar várias voltas ali. Ali foi o inglês necessário, né? Aí eu trouxe o português desnecessário lá, né? Teve essa possibilidade aí de elástico. Então é isso. Uma coisa que eu queria até sublinhar antes de a gente entrar nos assuntos, Lucas, eu sei que você está ansioso aí, mas acho que isso é fundamental dizer. Se você acompanhou as nossas lives, que a pessoa pode falar, tá, mas vocês fizeram live, podia jogar pro podcast. Cara, na verdade a gente nunca teve em situação ideal para fazer. A gente gosta de gravar podcast nas lives, mas é assim, quando a gente estava disponível, vamos dizer assim, para gravar, era uma situação muito limitada de tempo. Depois dos jogos o Lucas ficava no camarim para fazer a live. Durante o dia era muito corrido sempre, a estrutura nunca foi a ideal, por isso que também não teve, mas acho que se a gente teve esse caminhão de live... A gente entrava cedo, né? A gente entrava por volta das 4, tinha dia que era até mais cedo. 2 horas tinha que testar, né? Tinha ensaio, tinha teste de áudio, complicado. Não, e assim, as nossas lives, elas foram possíveis, e esse número gritante de transmissões da LDB também, por conta dos nossos apoiadores, né? A gente teve uma participação insana de apoiadores, assim, incrível, maravilhosa. Eles aguentaram demais aí, sempre estando conosco, seja nas lives da Eurocopa que a gente fez, seja nas lives de NBA que a gente fez nas finais, com vários apoiadores, vários amigos contribuindo, ou seja, nessa transmissão da LDB que o Pi, o Rafa Olimpíadas. E o Pereira, Olimpíada também, as lives olímpicas maravilhosas, mas sublinho aqui o Rafa, o Pi e o Pereira que estão contribuindo nessas lives da LDB, né, as transmissões, na verdade, da LDB de maneira brilhante. Aliás, todo mundo que contribuiu de alguma maneira nessa trajetória toda, teve draft também, né? Então, assim, agradecer mesmo aos nossos apoiadores, vocês ajudaram demais esse mês. Acho que o termo apoio nunca foi tão redundante, né? Redundante não é o termo, tão literal quanto foi esse mês, porque vocês estiveram sempre nos apoiando, dando força, entendendo a situação, porque de fato foi um momento único do Café Belgrado. A gente não é tão requisitado assim, a nossa agenda não vocês nos conhecem, tanto que o feed está sempre cheio. Então, se aconteceu isso, é que aconteceu alguma coisa. E por enquanto não foi nossa briga, né, Lucas? Por enquanto estamos em paz. A nossa separação vem, mas por enquanto acho que não. se falou pouco sobre isso, né, Guilherme? Se especulou pouco aí sobre a nossa separação. Acho que foi uma falha dos ouvintes aí. O Caleb Rocha mandou um textão falando, olha, eu gosto muito de vocês e quando vocês se separarem, eu sei que vai ser por não sei o quê. Eu louco, cara. Um abraço especial pra ele. Cara, assim, é difícil nominar abraço agora, porque é de fato uma centena de pessoas que contribui com o Café Belgrado no apoio. Eu tenho mais que isso, mas assim, que contribui com o Café Belgrado ativamente nas lives, com conteúdo, com parceria técnica, com parceria comercial. Então, a nossa rede, assim, é muito louco, porque eu e o Lucas éramos 2 lá no começo, e ainda somos, mas assim, já virou muito mais coisa, né? Assim, já tem tanto agregado já, que é uma grande família Belgradão, Lucas. Acho que é isso. Peço perdão aí pra quem tava com saudade da gente. Fiquei muito feliz com as mensagens. Seria triste, né, Lucas? Se a gente tivesse, assim, ficado tanto tempo sem alimentar o feed e não recebesse uma mensagenzinha cobrando. Já pensou que tristeza? Então, cada vez que chegava, batia uma alegria, mas ao mesmo tempo um senso de responsabilidade do tipo, cara, temos que voltar. Tanto temos que estamos gravando isso segunda de manhã. Só pra dizer assim, o tanto que a gente sabia disso, estamos aqui, segunda de manhã, dia 2 de agosto, fazendo isso. E vamos começar por onde, hein, Lucas? Acho que tem que ser pela final, né, Guilherme? Onde paramos, deixar onde paramos, né?
Porque Milwaukee Bucks conseguiu uma remontada intensa, insana, 4 vitórias seguidas nas finais contra um time que a gente sempre ressaltava, né? Era um time resolvedor de problemas. E acho que a gente pode começar por esse time resolvedor de problemas, né? A gente pode começar pelo Phoenix Suns. Você falou que eu era uma das pessoas mais influentes do país, Guilherme, e em certo momento eu me senti Passou assim. o Leandrinho. Quando muita gente estava dizendo, olha, tô torcendo pro Suns nessas finais, muito por causa do Nepopop, né? Então eu ficava muito feliz, mas ao mesmo tempo isso atraiu bastante pé frio, né, Guilherme? Então eu quero deixar palavras médias aí pra você que já sabe que é pé frio e aderiu ao Phoenix Suns, né? Principalmente na hora que o Phoenix Suns estava à frente, um 2-0, e você falou, vou torcer pro Phoenix Suns. Você que tá ouvindo isso aí e é pé frio, você sabe, né? Então eu peço aí que você mande um perdão, não a mim, né? Mas o Phoenix Suns, @Suns, você vai lá e fala, olha, sou pé frio, torci por causa do Nepopop, foi mal aí. Pode ser esse tipo de conteúdo aí. Agora, Guilherme, o Phoenix Suns de fato, né, fez uma jornada surpreendente, chegou às finais quando pouco se esperava, né? O Phoenix Suns era um dos azarões da Conferência Oeste, uma franquia que não ia para playoff desde 2010, não ia para a final desde 93 e conseguiu tudo isso e chegou muito próximo do título ao abrir 2-0 nos 2 primeiros jogos e ter chance de vencer, né? Tanto o jogo 3 como o jogo 4 em certo momento estava ali bem equilibrado antes do Bucks desgarrar. Se sentiu que o Phoenix Suns em algum momento da série era mais time e era favorito, né? O Phoenix Suns continuou como favorito nas casas de apostas, na KTO, até o jogo 5, né? Até o início do jogo 5, o Phoenix Suns era o favorito. Então, para um time que veio do nada, né, Guilherme? Ter esse tipo de campanha não pode jamais ser visto como algo triste ou pouco relevante, né? Tem que tirar o chapéu, dar todos os louros a essa franquia maravilhosa chamada Phoenix Suns. Gostei. De fato, acho que eu fiquei pensando durante as finais naquele... Eu torci pro Suns, né? Peço perdão aí pra torcida do Bucks, especialmente Jonab e Revinho, torcedor símbolo do Bucks no Brasil. Eu torci pro Suns por conta do Nepopop mesmo, né? Eu acompanho essa jornada há muito tempo, né? Não poderia deixá-lo na mão. Talvez eu seja um desses pé frios, né? Que tenha trazido... Certamente. Pode ser. Mas enfim, mas eu me lembro que a gente gravou um podcast aqui que era o jogo da Discord, né? E na opção não ganha, eu botei na testa do Phoenix Suns, né? Aí você nem ficou puto. Você falou assim, mas claro que não ganha. Não tô achando que o Suns vai ganhar. O Suns tá plutãozinho, né? Não é a hora ainda, né? Vai chegar um momento, mas esse time não é a timeline dele ainda. Só que um playoff incrível, as coisas foram se abrindo. O time ganhou dos 2 times de Los Angeles. Chega na final, abre 2-0 em casa. Realmente ficou com cara de que ia vencer. Mas o Milwaukee Bucks resolveu problemas ao longo não só da série, mas eu acho que dessa jornada aí. O Bucks, quando encontra o Antetokounmpo, sabe que tem uma preciosidade em suas mãos, tenta desenvolvê-lo, tenta encontrar maneiras de aproveitá-lo cada vez melhor, consegue, tenta buscar um técnico de elite para conseguir liderar o Bucks a campanhas melhores, porque o Antetokounmpo por si só não conquistaria título se não tivesse algo bom, né, algum coletivo ao seu redor. Coach Bud é o nome, ele vem, entrega 2 ótimas campanhas, mas não consegue repeti-las em playoff, sempre enfrentou alguém melhor, alguém mais preparado, plano de jogo melhor. Chega nessa off-season mais dificuldade, encontra muitos jogos duros, tem no meio do caminho o Brooklyn Nets e consegue vencer um jogo 7 dentro do Brooklyn, encontrando novas maneiras de usar Antetokounmpo, né? Maneiras assim, que a gente esperava um dia ver, mas na verdade não que isso fosse prioridade, né? O Antetokounmpo fazendo bloqueio, rodando para enterrar, o Antetokounmpo fora da bola, tendo outros jogadores para tomar decisões eventualmente quando necessário, só com a bola na transição e aí com velocidade absoluta, atacando muito. Cara, foi incrível. O time deu respostas, inclusive, dentro de cada uma das séries que esteve em constantes buracos, né? Contra o Hawks teve buraco, contra o Nets teve buraco e contra o Suns certamente um 0-2. Ainda que fora de casa, pesado. Vamos lembrar aqui, Guilherme. O time que tinha sido eliminado pelo Heat na temporada passada, no primeiro jogo, jogou overtime, melhor, né, que o Heat, mas em certo momento falou, cara, o Heat vai ganhar de novo, né? Foi pra prorrogação e o time resolveu, né? Ali resolveu em tempo real, resolveu ao vivo, né, Guilherme? Por favor, todas as séries têm história, né? Todas as séries têm história. Quando for fazer o documentário aí dessa final... E vai ter, hein? Tem que ter, porque foi 50 anos do título.
50 anos. Ah, vai ter. Hoje em dia tudo tem documentário também, né? Hoje em dia, Carol até o Tottenham, né? Tottenham teve documentário? Foi bom, hein? Foi bom esse documentário do Tottenham, quer dizer isso aqui. O Tottenham toma distraído sempre, né? Seleção brasileira, Copa América, teve documentário. Essa aí foi caída também. É zoado, né? Isso aí não dá, não. É a mesma série, inclusive, né? De documentários que fez o Tottenham da Seleção Brasileira. Se eu não me engano, posso estar enganado. Costumo estar enganado. E aí, Lucas, nós tivemos a própria história do Antetokounmpo na final, belíssima, né? Você já falou a história do herói ferido. Um jogo 6 para entrar para a história. Um jogo de 50 pontos numa partida de título, acertando 17 de 19 lances livres, sendo que 17 de 18 o jogo ainda estava na linha, o último não estava na linha mais, já tinha acabado. Para um cara que dava airball de lance livre, era motivo de piada disso. Durante a série. É história de filme isso aí. Isso aí é doideira. Isso aí não tem explicação, não. Pode chamar aí quem for. E não é 50 pontos com o time ganhando de 30, né, Guilherme? É 50 pontos quando parecia que o Phoenix Suns ia ganhar o jogo em algum momento, né? E 50 pontos de um time que fez 105, né? Quase metade dos pontos de um time que ganhou de pouco, fazendo 105 pontos. Então, é uma atuação, assim, pro panteão mesmo. Acho que o Antetokounmpo é desses. Ele já é um dos maiores de todos os tempos e vai continuar nessa trajetória, porque é muito novo ainda. Então, foi um privilégio acompanhar essa temporada dele. Acho que a gente tem que lembrar mais disso, né? Até falar desse título agora, em perspectiva, é interessante, porque já começou o draft, já foi o draft, já começou a free agency, né? Vai começar logo mais, já começaram os burburinhos da free agency. Aliás, pretendo usar muito a palavra burburinho ao longo dessa free agency. Estou trazendo em primeira mão aí para quem tá ouvindo pode. Não? Não, fechei com um burburinho aí nessa off-season. Posso até rivalizar com essas duas outras aí, mas vou sempre priorizar burburinho. E já começou, né, Lucas? Até debates: quem é o melhor time, qual é o melhor Big Three, qual é o melhor dupla, quem fez melhores moves, não sei o quê. E se apaga muito rápido o título, né? E é por ele que todo mundo luta, é por esse anel, por essa conquista que todo mundo faz todo esse tipo de movimentação. Então, acho que gravar com tanto tempo depois falando de que aconteceu, coloca em perspectiva para ver o tamanho do feito do Bucks. Os caras já estão em quadra, né, Lucas? O Drew Holiday e o Middleton estão jogando Olimpíada, o Devin Booker, derrotado também na final, também está jogando Olimpíada. É bem louco para mim, porque até esses dias eles estavam nas maiores partidas das suas vidas. Então, o Bucks merece, acho que vai criar uma legião de fãs do Bucks esse título. Acho que a gente vai ver muito torcedor do Antetokounmpo, né? Que é coisa que ainda não tinha, viu, cara? Tinha outra galera que gostava do Antetokounmpo, mas não tinha ainda os Antetokounmpers, né? Isso é uma coisa que eu, pelo menos, não conheço muito, não. Mas a galera especializada, que admira, mas molecada, assim, pra mim o Antetokounmpo, não, é LeBron, Kobe, tá? Curry, agora o que o Antetokounmpo, Durant, Harden, mas o que o Antetokounmpo fez nessa série final, acho que vai dá muito, muito espaço para ele em campanhas de mídia. Acho que a NBA vai assumir de vez ele como o cara do futuro da NBA. E acho que isso vai surtir em histórias muito belas aí de um dos melhores personagens da liga, né? O Antetokounmpo, mais do que um jogadoraço, é um dos melhores personagens da liga. Personalidade muito legal. Você acha que vai ter muita rivalidade Antetokounmpers e Doncicers? Possível, até porque eles podem protagonizar aí uma discussão melhor europeu de todos os tempos, né? Porque atualmente o Antetokounmpo trouxe credenciais que Nowitzki não tem, né? O Nowitzki não tem as credenciais que o Antetokounmpo tem no sentido de título, de honrarias individuais. O Antetokounmpo tem título, o Nowitzki tem título, os dois têm MVP das finais, mas aí os dois têm MVP da temporada, mas o Antetokounmpo tem mais, né? Tem mais um MVP, tem jogador defensivo e tem toda a carreira ainda por seguir. Então eu imagino que hoje o debate é esse, mas daqui a pouco o Luka vai começar a conquistar coisas grandes também e pode ter esse debate sim. Agora eu não sei se vai ser rivalidade não, né? Porque acho que a galera que vai fechar com esses dois aí, Lucas, é a galera do amor. Você acha acho que é a galera do amor. Você acha que o jovem não tem potencial para conquistar uma guerra onde tem amor, Guilherme? Transformar em ódio tudo que é belo e bonito?
Eu acho que o povo tem essa chance aí. Guilherme, agora tem o... Não dá pra se despedir tão rápido assim de Milwaukee Bucks, desse título, né? Acho que a gente tem que falar aqui, por exemplo, de Coach Bud, né? Coach Bud, visto por muitos como um cara que não ajustava bem. Como um cara que vai cair pro Miami e vai ser demitido. Não, vai cair na segunda rodada pro Nets, que tá desfalcado, vai ser demitido. Vai ser eliminado pelo Hawks, vai ser demitido. Vai ser varrido nas finais e vai ser demitido, né? Muito se esperava a demissão do Coach Bud. E acho que agora ele soterra de vez, né? Isso aí, quando, por exemplo, o Carlisle conquistou o título no Mavis, ele podia fazer o que quisesse pra sempre, Guilherme. Que aí ele só vai sair quando ele quiser mesmo, e foi o que aconteceu, né? Então, esse título com o Coach Bud, acho que dá uma tranquilidade muito grande a ele e ajuda também a gente a pôr em perspectiva o que ele conquista, o que ele é capaz de fazer, né? Nesses 3 anos de Bucks, 2 vezes melhor campanha, no ano que não é melhor campanha, título, né? Nessas finais, ao ficar atrás, né, 1-0, 2-0, se implorava, Coach Bud, small ball, por favor, Giannis na 5, né? E tudo bem, era boa essa lineup com Giannis na 5. O Bucks era superior ao Bucks sem o Giannis na 5 até então. Mas uma série de outros ajustes, ele foi encontrando a maneira de, às vezes, Guilherme botar em quadra Brook Lopes, Bobby Portis e Giannis, né? E foi o momento... Isso fez uma diferença danada. Isso. Foi o momento mais dominante do Bucks na série, né? A partir do jogo 4, assim, o Phoenix Suns, quando tinha chance de vencer, era muito em função de uma partida absurda de Devin Booker, uma atuação, sei lá, uma sequência boa de Chris Paul, bolas de 3 caindo... marcada, espetada, difícil, né? Mas de maneira geral, o Bucks pareceu superior a partir desse momento, que conseguiu encaixar tudo, e não era o tudo que nós, enquanto comunidade que critica Coach Bud, né? Que assiste basquete imaginando que somos especialistas tanto quanto os profissionais lá da área que vivem disso de fato, né? Então, assim, muito se criticou o Coach Bud e ele foi meio Filipão em 2002, viu, Guilherme? Não vou levar o Romário não e vou ser campeão, né? E foi o que aconteceu com o Coach Bud. Usou o small ball quando preciso, mas encontrou maneiras que ele enxergava para chegar ao título. E acho que esse título dá uma nova dimensão para a carreira do Coach Bud, dá para ele assim um status diferente, dá uma tranquilidade diferente, e a gente está vendo aqui um técnico que sempre monta times de ponta, um jogador que sempre vai ser candidato a MVP, sempre vai ser candidato a defensor do ano, primeiro título juntos aí, e o cara tem 20 e poucos anos, 25 para 26 agora, né? 26 anos, né, o Giannis, então... a gente só pode imaginar o que vem pela frente desse Milwaukee Bucks, e embora não seja assim o time mais tranquilo de você montar um elenco, porque nem todo mundo quer jogar em Milwaukee, é um time que está com a folha estourada, né? Mesmo assim, é um time que sempre vai ter Giannis, né? Então sempre vai ter alguém, alguma peça que vai chegar e vai ajudar a fazer as coisas fluírem. E vai ter a volta do DiVincenzo, né? Vamos lembrar que era um titular. DiVincenzo vai voltar aí e esse Bucks vai dar muito o que falar de novo. John Horst, GM, muito novo, né? Começou aos 30 e poucos anos como GM do Bucks, fez esses movimentos todos, inclusive mantendo o Coach Bud quando muita gente achou que era hora de buscar um novo ciclo. Também merece muito crédito aí por essa conquista. E lógico, né? Drew Holiday, Chris Middleton, a gente teve a oportunidade de fazer um episódio para cada um desses jogadores, né? Lá dentro da NBA House, e é bem legal poder falar desse título, desse elenco, né? Dessa galera que conquistou isso. Seria incrível também falar do Phoenix Suns, como também a gente fez episódios sobre os principais jogadores do Phoenix Suns, sobre o técnico Monty Williams, sobre o técnico Coach Bud também. Foi uma final muito carismática, viu, Guilherme? Uma final assim que faz você curtir muito as histórias todas da NBA, né? É uma liga das estrelas, é uma liga das super estrelas, isso sempre foi bem evidente. Mas tem espaço, né? Tem espaço para esse tipo de formação de time, para esse tipo de franquia que não está sempre atraindo os principais nomes. E quando o trabalho é bem feito, a inveja é pesada, viu, Guilherme? Estamos aí todos invejados aí pela essa franquia campeã
da NBA e também a vice-campeã. Agora vai ter muito assunto aí pra gente continuar falando sobre isso em breve. Lucas, aqui na abertura eu mencionei que essa noite, a noite do dia 2 pro dia 3, é a noite mais insana do basquete FIBA da década. Eu posso falar por quê? Posso já falar por quê? Ou tem algum assunto que você quer antecipar aí? Eu queria aproveitar, Guilherme, já que em tempo cronológico vai acontecer antes, a gente podia comentar aqui alguns nomes da Free Agency, que também é nessa noite 2 de agosto, né? Ótimo, também se abre, né? E aí logo depois desse clima todo de tal jogador vai pra tal lugar, vai começar a noite insana da FIBA, né? Então a gente pode já deixar no hype aqui os nossos ouvintes falando desses dois assuntos em sequência. Agora sim, de maneira bullet, né? Só na base dos bullets aqui, trazendo com muita velocidade, porque a gente vai ter a oportunidade de falar com mais cuidado, com mais tranquilidade, como a gente gosta, né? Belgradão zente, Belgradão zistimamente, falar com intensidade aí de cada um desses assuntos. Posso trazer os nomes aqui? Kawhi Leonard e Chris Paul, por exemplo, declinaram suas play options e entram oficialmente no mercado, né? O Kawhi ainda não se sabe se joga na próxima temporada, tem que cuidar de um joelhinho aí, mas certamente vai conquistar o salário máximo, seja do Clippers, seja dos outros. O Clippers tem a oportunidade de oferecer muito mais dinheiro do que todos os outros. Vamos ver por quantos anos ele assina. O Kawhi tem bola para assinar se quiser de ano a ano, fazer algo como o LeBron fez em algumas ocasiões, ou um ano mais um play option de um ano a seguir. O Kawhi tem bola para isso e tem poder de barganha para isso. Eu acho que vai ser uma das histórias dessa free agency. O Chris Paul, Guilherme, diferente, ele tem 36 agora e se ele assinar contratos mais longos, existe uma provisão na NBA chamada over 38, né? Um salário, quando você faz um salário longo para um jogador que vai ter mais de 38 durante o período do seu contrato, o salário dele fica meio zoado, né? Porque depois dos 38, esse salário vai para os outros anos, recebe antecipadamente, porque a NBA não imagina jogadores mais de 38 anos recebendo esse tipo de salário. Então, pode ter um tipo de complicação aí no salário dele. Ele deve pegar no máximo 3 anos de salário com o Phoenix Suns ou com outra equipe. Acredito eu que vai no Phoenix Suns. Ele abriu mão de um salário de 44 milhões. Vamos lembrar aqui, Guilherme, que ele já foi visto como um dos salários introcáveis da NBA, né? Hoje ele tá optando fora desse contrato que era super introcável. John Collins é agente livre restrito. A gente viu o John Collins fazer muitas coisas belas nesse pós-temporada, então acredito que vai ser um jogador muito cobiçado também. Ele vai ganhar um salário acima de 100 milhões, não tenho dúvida. Kyle Lowry não só é free agent, como está muito envolvido em rumores de troca. O Kyle Lowry pode sim ser trocado e muito se fala, pode ser um último favor do Lowry ao Raptors e do Raptors ao Lowry, né? Que o Raptors troque o Lowry para onde ele quer ir e o Lowry consiga que o Raptors não perca ele por nada, né? Que venha alguma coisa em troca. Então, fica muito de olho, o Lowry vai ser bem cobiçado aí e vai acabar movendo peças e isso sempre é divertido. Mike Conley também é um free agent. Duncan Robinson é um free agent restrito, Guilherme. Um gatilhaço. Lonzo Ball, free agent restrito, e tem muito time que tá de olho, inclusive o Knicks, viu, Guilherme? Muita gente achando que o Lonzo Ball pode ir pro Knicks. Não sei ele se tá passando e o Knicks tá de olho. Pampa. Cuidado com o Lonzo Ball. Danny Green também é um free agent. O Danny Green sempre acaba chamando a atenção aí, toda off-season ele vai de um lado pro outro, né? Devonte Graham, agente livre restrito. O time bem bom de bola, hein? O Hornets já tem LaMelo Ball, já tem Terry Rozier. Vamos ver o que acontece, né? Às vezes você consegue tirar um jogador desse que normalmente você não consegue, né? Então vamos ficar de olho. Richard Holmes do Kings é um center que ajuda. Jarrett Allen do Cavs é um free agent restrito. DeMar DeRozan, também envolvido em rumores de troca. Andre Drummond, não sei como é que tá o mercado dele. Bruce Brown, agente livre restrito. Kelly Olynyk, informação. Evan Fournier, agente livre e restrito, e vamos ver o que o Celtics já andou trazendo do Josh Richardson, né, Guilherme? Então não sabemos aí o que pensar do que o Boston vai atrás agora. Norman Powell, que foi trocado durante a temporada, né? O Blazers pagou coisas para ter Norman Powell, então
Pode ser que eles estejam dispostos aí a dar um belo salário para ele. Spencer Dinwiddie, um jogador que vive colocando o salário em Bitcoin, né? Informação. O Tim Hardaway Jr., companheiro do Luka. Daniel Theis. Sabe qual é o time que o Daniel Theis tá, Guilherme? Não tô familiarizado não, hein? Faz muito tempo que eu não me lembro. Ele é do Chicago Bulls, não é? Chicago Bulls, exatamente, né? Muita gente esquece porque ele ficou no limbo ali, né? Depois de ser trocado e ninguém tem entendido muito bem, né? E vários outros jogadores, né? Inclusive o Alex Caruso, viu, Guilherme? Também é free agent. O Brad Stevens vai buscar de volta o Daniel Theis, hein? Porque ele ficou bem putaço com aquela troca. TJ McConnell, Lauri Markkanen, Will Barton. Então, tem muito jogador aí que... Cara bom aí, Lucas. Tem muito jogador que pode mudar de história, mudar histórias de franquias, ser relevantes em playoffs de NBA. Então, fiquem muito atentos. E outros ainda, tá, gente? A gente vai falar com mais profundidade quando for a hora. Agora, FIBA, Guilherme. Por que é uma noite tão doideira pra FIBA? Deixa eu só comentar, porque às vezes essas pequenas peças fazem uma mudança crucial em elencos, né? A gente viu o Bucks mesmo, o Jrue Holiday não é uma pequena peça, mas, por exemplo, o Bobby Portis, cara, a inclusão dele no time mudou muito do banco, foi muito interessante a alternativa que eles possibilitaram. Ele também é free agent, inclusive, né? Ele optou pra fora do contrato. O Suns, Cameron Payne virou, que isso, cara, um criador impressionante, né? Um cara que não tava na NBA. Então, de repente, ele foi na temporada passada ainda, não foi nessa última. Mas, enfim, são jogadores que não são, assim, ultra famosos, que vão fazer 30, 40 pontos, mas eles podem mudar um ritmo. O Jay Crowder foi agora que o Suns trouxe, e vai falar que o Suns jogaria a mesma coisa se não fosse o Jay Crowder. Então, essas pequenas peças também são relevantes. Tem powerhouses aí, né, Lucas, que é o caso do Kawhi, do CP3, mas tem coisas pequenas aí que eu acho que é bom a gente acompanhar, que pode ser bem determinante. Sobre a FIBA, Lucas, agora parceiro do Café Belgrado, em que momento que a gente tá? Que isso. Cara, essa noite são os 4 jogos consecutivos de quartas de final, mata-mata, olímpico. Passou daqui, joga por medalha. 2 jogos, né, pra conquistar, garantir medalha. Perdeu, já era, né? Nenhuma chance mais. E é tudo hoje, Lucas. Olha que doideira. Começa às 10 da noite e acaba às 11h30, quase meio-dia, 11 da manhã. Tô falando no horário de Brasília, tá, gente? Então vai ser uma noite insana, pequenos cochilos serão permitidos. Lucas, às 10 da noite, horário nobre aí pro trabalhador brasileiro da Olimpíada, né? Porque esse horário das 10 é o horário que a maior parte das pessoas consegue ver alguma coisa ainda. Isso. Luka Doncic, que tal? Opa! Começar a noite com Luka Doncic vingando aí a Alemanha. Quem estará pela frente do Luka Doncic? Alto 3, Benzing, 2,10. Grande elenco da Alemanha. A Alemanha tem um timão, a Alemanha joga duro, a Alemanha é pesada, mas a Eslovênia, meu amigo, passou em primeiro lugar num grupo que tinha os 2 finalistas do último Mundial. Argentina e Espanha foram botadas para refletir por Luka e seus amigos. Vai ser muito duro esse jogo para a Eslovênia, viu? Não comprem com tranquilidade aí que é sacode, não. A Alemanha joga duro, a Alemanha tem muitas opções, mas eu tô acreditando na vingança aí, Lucas. Tô acreditando aí em Luka vingando o Brasil. Eu acho que o Luka vai botar pra degustar, viu, Guilherme? E essa equipe da Alemanha é forte, mas a Eslovênia com o Luka jamais perdeu os jogos oficiais, Guilherme. Essa informação é bizarra, né? E ele só jogou campeonato grande, né? Não é que ele jogou... tipo, não vou falar mal de campeonato Copa nenhum, da agora, Amizade. Copa da Amizade, Guilherme. Ninguém fica achando ruim de falar Copa da Amizade. Isso, não é Copa Guanabara, né? Taça Guanabara. Aí é foda, porque a Disney é Mickey e Orlando Magic, né? Orlando Magic é NBA. Então é o seguinte, esse é o jogo 1, jogão, 10 da noite. O jogo deve acabar por volta da meia-noite. E aí, esse que é o duro, né? 1h40, podia emendar meia-noite, né, gente? Vamos dar uma Mas é porque vai ter medalha do Brasil no meio aí, Guilherme. Vai ter umas medalhas massa. Boa. Depois 400 com barreira, eu acho que é 0,20 hoje, hein? Ih, vai dar bom então, hein? 1h40, o jogo mais aguardado do dia, porque existe uma expectativa de Estados Unidos pebando. Eu não acredito que hoje a Espanha e Estados Unidos, a Espanha nunca venceu os Estados Unidos, Lucas, assim, nesses... A Nigéria também nunca tinha vencido, Guilherme. E na Olimpíada a Nigéria não venceu ninguém também.
A Espanha, mesmo nos seus melhores momentos, ela fazia jogo duro e perdia para os Estados Unidos. Nenhuma das grandes copadas aí internacionais foram assim, né? Não tiveram a Espanha. A Espanha, inclusive, tem a história da Olimpíada de 2004, que é considerado um dos grandes fracassos dos Estados Unidos. A Espanha tá passando o carro em todo mundo, classifica em primeiro, os Estados Unidos tá um horror, classifica em quarto, eles se cruzam e os Estados Unidos eliminam a Espanha para depois perder na semifinal para a Argentina. Então, assim, a Espanha não venceu. O Mundial de 2006, quando a Espanha é campeã, quem vence os Estados Unidos não é a Espanha. Então, vamos lembrar disso aqui. A Grécia. A Grécia. A Espanha tem muita dificuldade com o enfrentamento contra os Estados Unidos. Agora, seria maravilhoso se eles conseguissem isso na última dança, e eu acho que agora é a última mesmo, do Pau Gasol, do Sérgio Rodrigues. Eu acho que a dificuldade da Espanha, Guilherme, é o Dante conhece os alemães, né? Todos os espanhóis jogam nos Estados Unidos, aí complica. É isso. Eu acho que isso dificulta, mas não é bem por isso não. Mas enfim, a Espanha é campeã do mundo de 2006. A poderosa Espanha, que tem Pau Gasol, que tem Ricky Rubio. Aliás, é até curioso, né? Porque joga em quadra Pau Gasol, é a segunda unidade, né? Que tem 41, acho. E o Garuba, que acabou de ser draftado pelo Houston Rockets, que tem 19, 20, uma coisa assim. Então você imagina, né? O Gasol já era uma estrela, um rising star na Europa, quando o Garuba nasceu e os dois agora dividindo aí o garrafão. Eu acho que esse jogo pode ser menos pesado do que se imagina, viu? Eu não tô tão fechadão assim com a Espanha. Não gostei do jogo que eles fizeram contra o Japão. Eles fizeram um ótimo jogo contra a Argentina. E contra a Eslovênia foi um jogo de altos e baixos, bons momentos, mas eles não conseguiram aproveitar, Lucas, o fato do Luka estar pendurado desde o primeiro período com 3 faltas. Eu acho que isso mostra um pouco de um time que está encontrando muita dificuldade. Mas perder para os Estados Unidos não é tanto assim. Então, não estou tão fechado com a Espanha. Então, assim, eu estou com muito medo de estar com esse pensamento, dormir e a Espanha armar o crime. Então, não confiem no que eu estou dizendo. Assistam o jogo se vocês conseguirem, porque Estados Unidos e Espanha sempre foi jogo para ver. Às 5h20 da manhã, Lucas, Itália e França. A Itália dele. Ih, rapaz. Nico Magnon. Eu tô manionizado, viu, Guilherme? A Itália tem ótimos jogadores, é um time que joga duro, mas vai ter pela frente a França, né? A França é muito pesada, a França já venceu os Estados Unidos nessas Olimpíadas, então não vai ser fácil para eles também. Aliás, foi até curioso isso, Lucas, porque assim, no modelo de competição, a derrota dos Estados Unidos não custou tanto, porque passaram os 3 melhores primeiros e o segundo, o melhor segundo. E aí os Estados Unidos veio para o sorteio da chave do melhor segundo. Eles cruzaram com a Espanha porque a Espanha passa na outra chave, que são os 2 segundos que restaram e os 2 melhores terceiros. E aí é sorteio. Só que aí você não enfrenta os times da sua própria chave. E a Espanha, não tendo ficado em primeiro, ela não poderia enfrentar a Eslovênia e ela também não poderia. Os Estados Unidos não poderia pegar a França. Então restaram aí para a Espanha ou França ou Estados Unidos. A Espanha também não podia pegar a Argentina porque já era do mesmo chaveamento. O que restou para a Espanha no sorteio? Ou França ou Estados Unidos. Acabou pegando os Estados Unidos e vai ser pesado aí para eles também. Agora, não sei, eu acho que a França e a Itália é um jogo bom, é um jogo interessante, mas a França é a clara favorita aqui. A Itália já fez coisas incríveis nesses últimos Tirou a Sérvia, dias. Né? Exatamente, ganhou da Sérvia em Belgrado, não é um adversário simples, não é um feito pequeno. Vai precisar de outro feito desse tamanho aí, mas Itália é Itália, né? Itália já foi finalista. Itália tá personalizada, viu, Guilherme? Os caras do atletismo destruíram. Rapaz, assim, velho, os caras tão demais, velho. E o cara meteu uma emoção ainda, né? Não teve isso. Ele passou meia hora no chão ali. Eu achei que ele tava tendo ataque, Guilherme, o cara do salto. Ele fez um acordo ali para os dois ficarem com ouro, não teve isso? Foi um acordo raro, né? Que a Europa e a África dividem o ouro. Normalmente a Europa leva tudo, Guilherme. E como é que ficou o último confronto, Guilherme? No final, né? Na última partida do dia. Campacismo. Essa bem de manhã, né? Bem de manhãzinha. Cara, vai ser pesado também, hein? Porque a gente vai ter o time da atual vice-campeão mundial, Argentina,
que merece todo o carinho do mundo, Campasso Escola, uma geração maravilhosa, contra a Austrália, que para mim é um dos favoritos da medalha nesse campeonato. Nesse jogo é um claro favorito. Agora, a Argentina, meu amigo, ela pega favoritismo, ela não tá nem aí. A Copa do Mundo da Argentina, desculpa, a Olimpíada da Argentina não é boa. Não é boa mesmo. O jogo que eles perderam pra Eslovênia foi um sacode, foi um negócio assim. No intervalo já tava 1 milhão de pontos. Contra a Espanha, teve bons momentos, mas assim, em nenhum momento parecia que ia pegar o jogo, assim. E vem para jogar contra o Japão tendo que vencer. Talvez precisasse até saldo. Mas a República Tcheca fez uma presepada lá, não conseguiu se sustentar a vantagem contra o Irã. E aí a Argentina conseguiu só precisar da vitória, vamos dizer assim, entre aspas, só precisar da vitória contra o Japão, que foi um jogo duro, né, agressivo aí contra os seus adversários. A Argentina jogou bem esse jogo, conseguiu superar as dificuldades. Não foi um jogo fácil também. Até que o Júlio Lamas conhece os argentinos também, né, Lucas? Isso aí é outro feio. Então... Mas a Argentina, ela tem jogadores muito, muito capazes de uma remontada aí durante a competição. Campasso é um quebrador de correntes. O Scola é uma lenda viva e continua jogando. Então, eu não duvido não de um crime, não. Por isso que eu acho, Lucas, que só tem jogão. Os 4 jogos são foda. A Austrália perdeu por 1 ponto o bronze aqui no Rio. Foi. Pra Espanha. E os times em questão são todas potências, né? Todas as seleções que são potências do mundo FIBA. Todas enquadram no mesmo dia, em sequência, não é algo que a gente costuma ver, né? Competições, a coisa tem um espaço. Agora, tudo no mesmo dia. Tendo o Luka Doncic, tendo a seleção dos Estados Unidos contra a Espanha, um clássico aí do basquete FIBA. Tendo essa Argentina contra a Austrália. Tendo a possibilidade de ver o que essa Itália pode problematizar aí a vida da França. Cara, gosto dessa noite, acho que é uma das noites mais intensas que a gente já teve a oportunidade de acompanhar, e quem gosta de basquete de seleções, dê um jeito aí de ficar acordado, e amanhã testado, né? Testadinho. Estarei na KTO, Guilherme, fazendo minha múltipla aí, nesses 4 jogos. Já fez ou não? Acho que eu vou fazer Estados Unidos, Argentina, França e Eslovênia, lógico, né? Não sei se eu tô pegando algum desfavorito não, mas tô fechadão com esses times. Guilherme, algum destaque final? Bom, queria agradecer a todos que voltaram pra gente depois desse longo hiato. Foi tão longo assim, né? Diminuiu o drama. Esse hiato. E dizer que estamos aí. Agora vem uma semana intensa, meses intensos, muito conteúdo na Twitch. A recomendação é segue lá na Twitch, que lá você nunca vai sentir a nossa falta, porque a gente sempre tem que fazer coisa lá, por conta da nossa... Também temos isso, né? Temos um contrato com a Twitch aí recente. Então precisamos fazer coisas lá também. Então fica aí o convite para seguir. A gente tem trabalhado muito, muito para tentar trazer jogos do mundo FIBA para a Twitch também. Campeonato de base, campeonatos 3x3, que é uma coisa que a gente vai apostar aí também, entre outros assuntos, mas com transmissão, com imagens, nessa parceria do Café Belgrado com a FIBA. A gente tem trabalhado aí com a FIBA. A gente acha que vai dar bom. De qualquer maneira, se não der a FIBA já, no final do mês tem mais uma etapa de LDB com mais uma insanidade no número de jogos. Vai ser bom. Então segue lá na Twitch, por enquanto é esse. Chegamos a 7 mil seguidores por lá, então precisamos aí que você seja mais um deles pra gente chegar a 10 mil na Twitch antes do Instagram, porque a gente tá com 9.800 no Instagram faz 2 anos. Então se a gente chegar a 10 mil na Twitch antes do Instagram seria uma ironia. E o jovem gosta de ironia, viu, Lucas? Quando entende, né? Às vezes o jovem tá meio nervoso. Aí o jovem tem que escrever assim, contém ironia, que é péssimo, né? Porque aí não tem ironia. Se tá escrito contém ironia, verdade. Não é mais. A não ser que o contém ironia seja irônico. Ih, rapaz, Inception, hein? Já pensou nisso? O meu destaque final, Guilherme, é o seguinte. Curta, compartilha o Café Belgrado. A gente se despede aqui da temporada 2020-2021 e abre os braços para a temporada 2021-2022 com a certeza de que será intensa e será ao lado de vocês. Forte abraço. Até a próxima, meu amigo.